Irmãos, antes de começar a ler o texto, eu gostaria de estar agradecendo aos irmãos aí, que desde que eu entrei caminhando por essa porta deste ministério, fui bem recebido. Sou grato por cada um de vocês aí, que se encontram aí embaixo, aqueles que não vieram também. Se alguma vez alguma atitude não fiz, se alguém que venha me perdoar por seus falhas, o que Deus vem fazendo na minha vida nesse ministério é muito grande, eu venho aprendendo muito. Estou apenas iniciando aquilo que Deus tem na minha vida. E eu creio que da mesma maneira que muitos viram Deus me honrando nesse ministério, muitos de vocês eu verei aqui também sendo honrados aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Porque cada um que se encontra aí embaixo tem um valor especial para Deus. Não tem ninguém aí embaixo que não seja útil para a obra do Senhor. Por mais que você se olhe e ache que você não é capacitado, que você jamais vai conseguir fazer aquilo que você deseja, Deus pode te capacitar. Talvez você queira trabalhar para Deus de uma maneira, mas Deus quer usar você de uma maneira diferente. Então espere no tempo de Deus, que Deus tem grandes coisas para a vida de vocês, assim como Ele vem fazendo na minha. Amém? Para não tomar muito tempo dos irmãos, vou estar pedindo para quem pudesse levantar em reverência a palavra, por favor. Quem estiver com a Bíblia, por favor, abra em Marcos. Capítulo 14. Versículo 17 em diante. Marcos, capítulo 14. Versículo 17 em diante. Amém? Vou estar iniciando. O tema muito conhecido. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Amém? Somente até aqui. Irmãos, sabemos que se manter na presença de Deus é uma luta diária. Sabemos que muitas das vezes, muitas lutas acontecem na nossa vida, querendo fazer com que a gente desista do nosso chamado. Sabemos que muitas vezes, muitos impedimentos, muitos sonhos não alcançados, faz com que a gente pense em parar. E aqui vemos que é um momento em que Jesus está reunido com seus discípulos, onde era para ser um momento especial, um momento agradável, onde eles estavam comendo, estavam reunidos. Jesus faz um alerta naquele momento. Jesus diz que um deles iria trair. E o interessante é que um começa a olhar para o outro e começa a questionar quem será que era o traidor. E eu imagino na mente de cada um deles, cada um pensando, eu não teria coragem de trair ele. Eu também não teria coragem de trair ele. Possa ser que seja aquele, possa ser que seja aquele, possa ser que seja aquele, mas eu jamais faria isso. E o mais interessante dessa palavra é que quando Jesus disse que um iria trair ele,
estava alertando, dando uma nova oportunidade talvez para aquela pessoa, mesmo que a gente saiba que a palavra tenha que ser cumprida. Jesus estava alertando para aquela pessoa que iria ter aquela atitude. Talvez se ele se arrependesse, talvez se ele lembrasse daquele momento que Jesus dissera para ele que ele iria traí-lo, talvez ele poderia tentar modificar aquela história de alguma forma. Mas sabemos que, infelizmente, vai acontecer aquilo que Jesus disse no meio daqueles 12. Sabemos que Judas, um homem que viu maravilhas, um homem que acompanhou milagres, um homem que caminhou do lado de Jesus, do lado da promessa, ele vende Jesus por algumas moedas. E eu pensando sobre essa atitude de Judas, comecei a refletir quantas vezes muitos de nós vendemos Jesus por algumas coisas tão poucas, tão insignificantes. Quantas vezes nós deixamos de muitas vezes glorificar o nome do Senhor por estar com raiva de algum irmão, por estar magoado. Ou como o pastor disse, muitas vezes por causa de uma novela, ou muitas vezes pela ganância do dinheiro, pela ganância de alcançar alguma coisa. E pela misericórdia de Deus, Ele é tão bondoso comigo e com você que Ele deixou aqui um aviso. Que mesmo estando na presença dEle, que mesmo participando da obra, Jesus sabia que nós não estaríamos preparados muitas das vezes para ser fiel a Ele a todo momento. E sabemos que é difícil a gente assumir alguns erros, porque o medo de ser apontado, o medo de ser julgado é muito grande. Quantas vezes eu ou você errou e escondemos, camuflando em algum lugar para que ninguém pudesse saber, porque a gente sabia, se alguém descobrisse, iria apontar, iria dizer que a gente não é mais homem de Deus, que a gente não é mais mulher de Deus. Só que aqui nós vemos que Judas não teve essa oportunidade de voltar para trás, de ter mais uma oportunidade. Mas aqui também há outro que negou a Jesus. Aqui há outro também que estava próximo a Jesus, era mais próximo que Judas ainda. E no meio daquela situação, no meio daquela adversidade difícil, sob aquela pressão grande que ele estava sofrendo, Pedro também se viu negando a Jesus. Mas o interessante é que vemos aqui que Jesus não fala que 2 iriam para ele. Jesus fala que apenas um iria trair. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que Judas não conseguiria reconhecer o seu erro. Jesus sabia que Judas não conseguiria levantar a cabeça e tentar ser um novo homem. Mas os planos que Jesus tinha na vida de Pedro eram planos totalmente diferentes. Jesus sabia que Pedro iria negar ele. Jesus sabia que Pedro iria dar as costas para ele naquele momento. Mas Jesus sabia que mesmo Pedro negando ele naquele momento, Pedro faria grandes obras no nome do Senhor. E assim é comigo e com você, irmãos. Muitas vezes nós pecamos, nós erramos, mas Deus, pela sua misericórdia, nos dá a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Deus, pela sua misericórdia, vê graça em cada um de nós aqui, e mesmo sendo pecadores, Deus nos dá uma nova oportunidade de consertarmos os erros que a gente comete. E aqui não é fazendo acepção dizendo que é um outro, não. Aqui estou falando em geral. Estou dando exemplo de mim e de todos que estão aqui dentro. Infelizmente, todos nós cometemos falhas. Umas maiores, umas menores, talvez um falar mal de um, talvez uma mentira. Mas todos nós, infelizmente, irmãos, sabemos. Eu não nem preciso dizer isso porque eu mesmo me conheço, você mesmo se conhece. Você mesmo sabe aonde há a sua fraqueza.
Você mesmo sabe aonde é o momento que você acaba se afastando do Espírito Santo e acaba dando lugar para a carne. Então sabemos, irmãos, que Pedro veio ser um instrumento muito forte nessa terra e fez grandes obras em nome de Jesus. E quando eu me pego lendo essa história, eu fico imaginando se o boato que Pedro tivesse traído Jesus tivesse se espalhado sobre aquela cidade naquele momento, mesmo Jesus voltando, será que o povo que se dizia ser povo de Deus iria aceitar as palavras que Pedro ia pregar naquele momento em diante? Sabe qual é a nossa falha, irmãos? É que tem muitos irmãos que estão pecando, tem muitos irmãos que estavam aqui dentro participando de grupos, que estavam muitas vezes louvando aqui na frente, que estavam muitas vezes tendo a oportunidade de ser usado aqui. Infelizmente por fraqueza, infelizmente por não se manter na direção de Deus, tropeçou e caiu. E ele se encontra aí fora neste momento. E sabemos que cada um aqui sabe o quanto é difícil a gente amar alguém e saber que essa pessoa traiu, magoou Jesus por algumas coisas que o mundo ofereceu, ou por alguma atitude que tiveram com ela, ou por escolhas próprias. Irmãos, vemos que no meio evangélico veio faltando muita empatia entre nós. Eu estava vendo essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e onde eu chorei muito, tanto no culto aqui, quanto no trabalho, no carro. Eu chorei muito em ver aquela situação, porque eu sabia que eu e você estaria aqui ceando. Que eu e você teria a oportunidade de estar nessa igreja bonita, nesse banco confortável, nessa água gostosa de se beber. Eu sabia que eu e você teria a oportunidade de estar aqui naquele dia, no dia de ontem. Mas eu também sabia que algum lugar, alguma igreja daquele lugar do Rio Grande do Sul estaria querendo ter a oportunidade que eu e você estava tendo, eles não poderiam ter pela situação que ele está passando. Quem de nós aqui pensou em se colocar uma vez no lugar de uma família que está lá naquele lugar? Quem de nós aqui pensou em alguma vez se colocar no lugar daquela pessoa que estava aqui dentro e hoje está lá fora? Como é difícil ser homem e mulher de Deus. Como é difícil a gente conseguir olhar o sofrimento do próximo e sofrer junto com ele. Como é difícil, irmãos. A gente onde estava reunido aqui ceando, a gente estava aqui, todo mundo bem vestido, todo mundo feliz na presença de Deus. E vemos aquela cidade se acabando, aquele estado, irmãos. Vemos crianças, homens e mulheres sofrendo, perdendo seus bens materiais. E o que mais vemos na internet, infelizmente, são piadas que estão fazendo com essa situação. Muitas pessoas vão dizer que aquilo que está acontecendo é um castigo que Deus está dando para aquele estado. Amém, pode até ser, irmãos. Mas nós também vemos que através da palavra, quando o povo estava na rebeldia, quantas vezes Moisés clamou para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E o mais triste de saber é que aquela pessoa que carrega o Espírito Santo, que aquela pessoa que se diz ser homem e mulher de Deus, está jogando a culpa no estado todo, naquela situação toda, dizendo que é um estado que não estava sendo de obediência a Deus. É por isso que eu imagino que foi por isso que muitas vezes, hoje nós sabemos através da palavra, que Pedro negou a Jesus. Mas eu deduzo que foi por isso que
naquele momento não foi permitido que aquelas pessoas soubessem que Pedro havia negado Jesus. Porque aquelas pessoas, além de até Pedro dizer que Jesus poderia dar uma nova oportunidade para ele, dizer: Pedro, você negou a Jesus, mas eu estou do seu lado aqui, a gente vai alcançar Jesus e vamos pedir para que ele tenha misericórdia da tua alma e da tua vida. Mas não. Infelizmente, aquilo que está se passando na vida do outro não se importa. Não vai fazer diferença na minha vida se aquela pessoa está bem ou mal. Infelizmente é assim que vem acontecendo muitas vezes no Evangelho, irmãos. Quantas pessoas aqui estão sem seus filhos dentro da igreja? Eu acabei de falar para o pastor Lucas, apesar de uma situação do mundo, a minha mãe não consegue colocar o pé na igreja. E não foi motivo por nada que aconteceu aqui dentro. Foi por motivo familiar. Minha mãe não tem mais força para vir para a presença de Deus. Minha mãe ela não consegue. Quantos de vocês aí embaixo tem alguém que está passando por a mesma situação? Quantas pessoas a gente vê aí cultos e cultos chorando, pedindo a Deus para que Deus mude o quadro, para que Deus alcance, para que Deus traga de volta. E muitas vezes vemos aquela pessoa cabisbaixa no culto, precisando somente de um abraço, irmãos. Precisando somente de uma palavra de conforto. Mesmo que seja a mesma palavra que ela está ouvindo, que ele está ouvindo durante o mês todo, durante o ano todo, que Deus vai trazer de volta, que Deus vai mudar. Mas é importante que nós tenhamos empatia com o próximo. E essa história sobre traição, irmãos, é uma história muito triste, porque quando a gente trai a Deus, quando a gente nega ao Senhor, irmãos, só a gente sabe o que a gente passa no nosso íntimo. Eu estava vendo aqui por um momento, quando Jesus estava crucificado, Jesus tem uma batalha muito grande entre a carne e o espírito. Porque Jesus diz: Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, talvez da dor carnal, Jesus questionou isso naquele momento. Mas Jesus tinha um espírito puro, um espírito firme na presença. Jesus sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era com um propósito maior. Jesus sabia que mesmo a dor que ele estava sofrendo naquele momento serviria para que eu e você estivéssemos aqui na noite de hoje. E o quanto é difícil, irmãos, a nossa batalha carne contra o espírito. Porque nós sabemos que é muito mais fácil a gente conseguir suprir a vontade da carne do que a vontade espiritual. Porque a vontade da carne a gente pode fazer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. A gente não é obrigado a ouvir o que o pastor está falando. A gente não é obrigado a estar dentro da igreja quando a gente quer fazer a nossa vontade carnal. Mas quando a gente está alinhado, que a gente está direcionado, que a gente está focado em Deus, a gente sabe que o nosso Espírito nos conduz a fazer somente coisas boas, somente coisas melhores, somente coisas que vão servir de exemplo para o próximo. E através dessa palavra de traição, eu queria que eu e você refletisse na noite de hoje. Se muitas vezes vale a pena a gente estar fazendo a vontade carnal e negando muitas vezes a vontade que Jesus vem colocando nas nossas vidas. Mas é difícil, Diácono Simão. É difícil mesmo, irmão. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto dia a dia é difícil a gente passar luta. Muitas vezes a gente se abate. Muitas vezes a gente não consegue vir para a igreja. Mas que culpa Deus tem sobre os problemas que nós estamos passando aí fora? A gente tem que parar com essa mania de querer culpar Deus por tudo que a gente está passando aí fora. Muitas coisas sim vão acontecer porque faz parte do propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Mas muitas das vezes, erros que estão acontecendo, sofrimento que estamos passando, são por escolhas próprias.
principalmente da minha mãe. A minha mãe escolheu estar passando pela situação que ela está passando. Não é por falta de Deus na vida dela. Não é por falta de convite que ela vem para a igreja. Mas por uma situação que meu irmão está passando, ela se decidiu passar o sofrimento no lugar dele. Então você já se pensou, irmão, se você deixar que aquilo que os seus filhos estão fazendo faça com que você perca a presença de Deus na sua vida? Será que existia ou existe pessoas que estão dispostas a bater na porta da sua casa? Será que existem pessoas que estão dispostas a dizer para você que está difícil, mas eu estou do seu lado? Eu vou ser sincero, irmãos, eu já tentei de tudo para trazer minha mãe. Eu já disse palavras, eu já falei de tudo, eu já falei que Deus vai mudar o quadro. Mas infelizmente ela fechou os olhos. Ela trancou o coração. E quem aqui não está passando por isso também? Quem aqui não tem alguém na família que gostaria que estivesse aqui dentro? E a pessoa conhecendo a palavra, a pessoa que já carregou a presença do Espírito Santo, preferiu trair Jesus. Mas assim como Jesus voltou e deu uma nova oportunidade para Pedro, eu creio e profetizo em nome do Senhor Jesus, irmãos. Se há alguém na família de vocês que está afastado, se há alguém na família de vocês que ainda não conheceu o nome do Senhor Jesus Santo, eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele vai dar autoridade para cada um que se encontra aí embaixo. Eu creio que Ele vai dar ousadia para cada um de vocês que estão aí embaixo, para que vocês falem do amor de Jesus para Ele. Para que vocês de alguma maneira consigam inverter esse quadro. Porque tem pessoas aí que não querem ouvir, irmãos. Mas não é porque elas não querem ouvir que você vai ter que se calar. Se você tiver que falar 10, 20, 30 vezes, fale. Não importa se vai dizer que você está sendo chato, fale. Deus te dá autoridade para isso. Deus não levantou um covarde aqui. Deus fez um exército de homens e mulheres corajosos. Pensa que é fácil estar aqui em cima lendo uma palavra? Pensa que é fácil estar embaixo louvando? Pensa que é fácil estar participando de um grupo de irmãs? Pensa que é fácil estar participando de um grupo de jovens? Cada um sabe o quanto é difícil estar aqui. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que cada um escolheu a salvação. É por isso que nós escolhemos estar na presença de Deus. E antes de finalizar essa palavra, meus irmãos, eu queria pedir para cada um de vocês, irmãos, que conhece alguém que se encontra afastado, que se encontra alguém que está distante de Deus, eu peço para vocês, irmãos, mesmo que vocês no momento não tenham coragem de ir até aquela pessoa e falar do amor de Deus, e dizer o quanto é importante para Deus, o quanto ela faz falta para a casa do Senhor, mas que vocês apenas orem pela vida daquela pessoa. A gente sabe que a oração pode ir muito. Então, mesmo que seja difícil chegar face a face e dizer para aquela pessoa algumas palavras, vamos orar, vamos se colocar no lugar do esposo, da esposa, da mãe, do filho, que são os seus parentes distantes da presença do Senhor. E vamos ter mais empatia. Porque a salvação, irmãos, ela é individual. Mas a gente sabe o poder que o Espírito Santo dá para mim e para você, para que a gente possa alcançar mais vidas, para que a gente possa mudar o quadro de muitas pessoas aí fora. E eu creio em nome do Senhor Jesus, irmãos, que eu vou ver aqui diáconos sendo levantados, presbíteros, missionárias. O que
Porque vocês são preciosos para Deus, irmãos. Cada um de vocês tem um valor próprio, cada um de vocês Deus vai usar de alguma maneira. Então não deixe que o impedimento não é fazer com que vocês se sintam inferiores a algumas pessoas. Não deixe que o desejo muitas vezes de cantar, muitas vezes de pregar, faça com que você se sinta inferior a algumas pessoas. Aquilo que Deus tem com você é somente com você. Aquilo que Deus tem comigo é somente comigo. Então que através dessa palavra, irmãos, possamos ser mais fiel a Deus e vivemos em comunhão. Amém? Somente até aqui, agradeço a minha oportunidade.